Olá, já estamos de volta. A pergunta era, no último bloco, né, para o Marcos da Silva, comandante do Bombeiros de Ibirama. Cheguei no acidente, fiz a sinalização, chamei o bombeiro, dei todas as informações necessárias para serem encontrado e ajuda a vir rapidamente. Agora, o carro não está pegando fogo, não há um risco imediato de acontecer alguma coisa com aquela vítima, mas ela está dentro do carro e me pedindo, sai, me tira daqui. Está lá presa, carro capotado com o cinto, né? Está lá com a perna quebrada, minha perna quebrou, minha perna quebrou. Um motociclista que o senhor comentou agora no intervalo, né, que sofreu uma queda, está desmaiado, está com o capacete. Eu tiro o capacete, tiro a pessoa, solto o cinto de segurança, tiro a pessoa, o que eu faço? Então, quando existe a real necessidade de fazer uma remoção rápida de uma pessoa de um local, a gente usa uma técnica chamada de chave de Haltech, onde uma só pessoa arrasta de uma maneira adequada, lógico, né? Por isso que usa a técnica. Essa técnica é ensinada na formação de condutores de veículos, nas CIPAs das empresas, então é bem difundida essa forma de fazer. Mas quando que nós usamos isso? Apenas quando a vítima corre risco de morte. Imediato. Né? Morte imediato. Incêndio, explosão, desabamento, desmoronamento, alguma coisa nesse sentido. Senão ela vai ficar lá até a chegada do serviço de emergência. Espera chegar. Exatamente. Mesmo com a... Ai, tá doendo, tá doendo. Calma, já estão chegando, já estão chegando. A fratura não vai matar, né? Um trauma vai ter o tempo, a gente chama de hora de ouro, que é o golden hour, né? Que é aquela hora a primeira hora, que é a mais importante para chegar, avaliar, estabilizar, fazer a extricação, a remoção e condução para o hospital, né? Então hoje nós já temos um aparato muito melhor, nós temos aí o SAMU, que dá um apoio com o médico na cena de emergência, nós temos o Arcanjo 3, que dá um apoio para nós aqui. Rapidinho, né? É rápido, muito rápido. Tem situações que ele chega quase junto com a nossa unidade, que vem de Blumenau, e nós percorremos um trecho curto, né? Então isso dá uma condição muito maior hoje de sobrevida para os acidentados, mas tem essas questões que são pontuais que têm que ser avaliadas, né? Existia muito no início, que eu também sou lá de 94, né? Naquela época que a gente fazia transporte de pacientes de uma caminhonete aberta, uma caminhonete com carroceria de madeira, e naquela época era comum, né, as pessoas levarem de carro próprio, porque não tinha, né? A polícia rodoviária, que fazia o socorro também, e o bombeiro não fazia, e aí com o passar do tempo foi se equipando e tal, né, e a informação foi disseminando, né? Então hoje as pessoas têm uma noção maior, mas existe alguns casos ainda de alguns que acabam fazendo essa retirada, mexendo, né, movimentando além do que é necessário, e a questão da moto e do capacete, então... Tem alguns casos que realmente tem que ter uma ação imediata, né? O capacete tá sufocando, a cordinha está presa ainda, né? Aí sim existe a necessidade de soltar. Agora, para fazer a remoção do capacete já é uma outra história. Solta, tira. Solta, tira. Mas não tira o capacete. Não tira o capacete. Tem que ter uma técnica para tirar o capacete, tem que ser pelo menos em 2 para fazer isso. Esse capacete pode estar com um rachado, pode estar introduzido uma parte no crânio do paciente, da vítima, então... Está com um problema na coluna, seja o que Exato. for, vai puxar, tchau. E na hora pode fazer uma hiperextensão, né? Uma colisão dessa pode fazer um trauma na região cervical, e você puxando de uma forma inadequada esse capacete, faz uma hiperextensão da coluna, rompe a medula, pode vir a óbito ou ficar tetraplégico o paciente ali na hora. Uhum. Com aviso para a polícia rodoviária também é a mesma questão, liga, avisa, tenta dar o maior tipo de referência possível para que a polícia possa chegar ao local, é isso, Manuel? Muitas vezes a dificuldade é essa, a pessoa que não conhece, passa poucas vezes na rodovia, às vezes está num local que não tem uma construção perto, não tem nada, não tem referência, é de noite, está escuro, então às vezes a gente vai meio tentando adivinhar, tá? Tu já passou por que cidade? Quanto tempo tu tinha já passado por tal cidade e tal, para a gente chegar... Está subindo, está descendo? Para chegar o mais próximo possível de uma referência para tentar descobrir onde é que é o acidente, né? Porque às vezes, quando é em cima da pista, tranquilo, você vai e vai achar. Mas às vezes quando caiu e aquela pessoa só avisou e também não vai ficar ali. E aí você vai, procura, volta e não acha, né? Hoje em dia bem pouco isso acontece, na maioria das vezes as pessoas param, ficam ali aguardando. Antigamente acontecia muito isso, de você ir 2, 3 vezes até achar com lanterna, procurando onde é que achava o acidente. Olha, nós temos isso você falou
a questão da noite, vou fugir um pouco da questão do acidente e vou partir para a questão de segurança. Né? Eu acho que a nossa rodovia BR-470, nessa região aqui ainda, nós temos poucos registros de assaltos, com carros que param para uma pane elétrica ou de motor, seja o que for, ou parar para pedir uma informação. Os registros são ainda poucos. Eu nem devia falar nisso, porque quando a gente começa a falar, né, o negócio começa a acontecer. Desculpa, mas me deu a curiosidade. Ainda é uma rodovia segura nesse sentido? A gente tem registro de pouquíssimos casos de roubo de carga, né? Ainda alguns desses supostos roubos de carga, mais tarde se descobriu que teve rolo. Era outra coisa e não roubo de carga, né? Então, é o que tu diz. Hoje ainda, pouquíssimos casos, né? Casos isolados aí de situações de assalto à mão armada, de algo do gênero, assim, de veículo sendo abordado. E foi poucos casos que eu lembro, assim. E uma outra vantagem da nossa BR-470, a 470 tem vantagem também, viu? Não é só desvantagem, não. É que ela é densamente habitada, né? Ela sempre tem uma casa perto, mesmo que não seja no perímetro urbano, mas sempre tem um local, sempre tem, se você, a exceção da serra, que eu acho que subindo já começa a ficar um pouco complicado. Mas de Pouso Redondo para baixo, você sempre vai encontrar alguém que possa te ajudar numa emergência à noite. Isso é interessante, né? Sim, no máximo, vamos dizer, 600 metros, 1 quilômetro, vai ter uma casa. Tu encontra uma habitação, né? O trecho todo de Pouso Redondo a Rio do Sul, mesmo para baixo. Isso é um ponto positivo da rodovia. Com certeza, isso gera um pouco mais de segurança. De segurança, muito bem. Um recado para a família que vai viajar no que diz respeito... Você deve ter atendido a casos de acidentes com cachorro, papagaio, periquito, né? Pinico da sogra, tem tudo dentro daquele carro, né? O que tem que cuidar, Manuel? Olha, eu penso que as pessoas têm que ter um pouco de consciência quando vai fazer uma viagem, de se estão se colocando em perigo ou não. Já digo do que eu estou falando. No último serviço eu parei um veículo, olha bem, um Celta. Agora? No último serviço agora, que eu trabalhei no sábado, era um Celta, estavam em 7 pessoas dentro desse veículo. Dá pra botar mais, né? Entre essas... Qual é o recorde? Entre essas, um bebê recém-nascido de 3 meses e mais um adolescente, ambos no colo das pessoas que estavam no banco de trás. Boa. E aí você vem aquele discurso, não, porque coitado de nós somos pobres, era o único jeito de ir, e não, sempre com essa conversa. Obviamente que isso é provável que seja verdade, são pessoas Sim. com uma certa dificuldade e tal, mas, pelo amor de Deus, isso não é motivo. O que acontece com esse carro? Você para e tira as pessoas, só multa? Nesse caso eu notifiquei, retive o veículo até que eles resolvessem, ou seja, ligaram para um parente que veio com outro veículo, com um bebê conforto, para botar aquele bebê em segurança. E assim, não adianta se desesperar, chorar, ai, coitado, é o único jeito que nós temos, porque nada disso vai afetar o nosso trabalho e nem pode afetar, né? Eu não posso entrar no drama da pessoa e liberar uma situação dessa irregular, né? Então, por mais que seja verdade, por mais que eu não posso entrar no drama das pessoas, né? Então, existe outra forma, existe ônibus, né? Existem outras formas das pessoas é a regra, irem, né? Ela tem que ser seguida. Né? Então, é uma questão de segurança. Então, eu penso que as pessoas têm que ter consciência, né? Que estão colocando sua vida em... Pensa num acidente, um veículo desse vem a capotar. Rolo de pessoas, 7 pessoas dentro de um Celta. O que aconteceria com essas pessoas? Um... Aí a pessoa diz assim, não, mas nós vamos em segurança, eu vou sempre devagar. 28% dos acidentes que nós atendemos é colisão traseira. Não é devagar, nessa situação é devagarzinho. Eu vou devagarzinho. Então, olha só, adianta você dizer que eu sou um motorista cuidadoso, tá? Mas você combinou com os outros que vinham atrás. Pode vir um maluco atrás e bater na traseira do teu veículo e daí? Essas pessoas vão ser projetadas. Então, começa por aí. Consciência de que tem que usar o cinto de segurança, de se vai com bebê conforto, um pouquinho maior a cadeirinha, um pouco maior ainda a assento de elevação, ou seja, transportar essas pessoas dentro do veículo de forma segura. Depois, você tem que olhar se o teu veículo está em condições de fazer essa viagem, não custa. Faz uma revisão desse veículo. O freio está bom, os pneus, como é que estão os pneus? Os pneus, eles têm uma marcação para você perceber no momento que começa a ficar crítico, né? Então é só olhar, o pneu está em condições. Todos os itens que interferem na segurança do veículo está ok, né? E depois olhar a documentação também, o que acontece, a pessoa vai viajar, documento do veículo vencido,
e daí depois a gente recolhe esse veículo, aí se lamenta e tal, fica na metade da viagem. Então, olhar todas essas questões, documentos, segurança do veículo, e aí quando pegar a estrada, é ter essa paciência, essa tranquilidade e saber que nessas épocas vai ter problema de O trânsito. cara vai para praia, tu já atendeu o caso com 4, 5, 6, 7 mais pessoas dentro. Como é que você... você lembra de algum específico, de um carro cheio de gente que você atendeu? Foram vários, mas o último que eu lembro não faz muito tempo, foi ali perto praticamente em frente ao Poço Pilão, né? Foi um abarramento lateral, não sei se vocês lembram, ali a Polícia Rodoviária esteve, né, que é a jurisdição de vocês, mas o carro estava lotado, e aí colidiu contra um caminhão e o carro ficou de ré contra a ribanceira, e tivemos uma dificuldade tremenda para fazer o resgate, tivemos que retirar todo o teto, as portas, desmontar o carro para conseguir acessar o pessoal ali de dentro. Então, às vezes o pessoal até fala, mas o bombeiro está destruindo o carro. Só que aquela forma de arrancar a pessoa de dentro do veículo, isso é lá nos primórdios, né? Hoje nós temos equipamentos que dão a condição de a gente tirar a ferragem de cima do paciente e aí sim abrir o espaço para poder fazer a remoção do paciente. É o Lucas ainda que se usa? Lucas, Weber, Hurst, Almatro. Eu sou do tempo só do Lucas ainda, né? Quando viu, o Lucas apareceu, era só bombeiro, graças a Deus, que é uma tesoura, né? Exato, vai você tem que facilitar, expandindo e assim por diante. Expande, né? corta, etc. E quando é automóvel é tranquilo, mas quando é caminhão é bem mais complicado. Se me permite aproveitar o gancho da questão do automóvel, é comum também que as pessoas levam dentro dos veículos objetos soltos. Que eu ia perguntar na sequência. Isso. Esses objetos soltos transformam em mísseis, verdadeiros mísseis lá dentro do automóvel. Porque daí o cara vai para a praia, agora a conversa é com os dois de novo. Esse é o próximo passo além do excesso de passageiros, o excesso de coisa. Eu vou para a praia, legal. Nós é só em 4 na família, show, só 4 pessoas, tá certo, em 3 pessoas, legal. Só que daí ele bota prancha, ele bota a churrasqueira, ele coloca tudo que ele tinha em casa, ele quer levar para a praia para não se incomodar. E o carro fica atolhado de coisas, leva o cachorro dentro do carro também, porque não dá para deixar o totó, leva o cachorro dentro do carro, e é coisa solta, que se dá um capotamento, aquilo vai ser bala para tudo quanto é canto. É isso que acontece? Esses objetos, bem que o colega falava, esses objetos dentro do veículo, se for objetos com capacidade de machucar uma pessoa, é um risco muito grande, né? Então tem que pensar muito. Se é só uma sacola com roupa, algo que não vai... Travesseiro. Tudo bem. Agora, leva TV, leva churrasqueira. Eu sou do tempo do 3 em 1, lembra do 3 em 1? Leva o 3 em 1 dentro do carro. Aí não precisa mais nada. O ST1000 da Fran, pronto. Então, esses objetos que podem cortar, podem machucar uma pessoa dentro do veículo, tem que pensar muito, é um risco. É um perigo muito grande que vai estar colocando a vida das pessoas ali dentro. Então, tem outras formas de levar. Dá para levar em cima do veículo? Dá para levar em cima do veículo. Da forma correta. Da forma correta. Você não pode ultrapassar os limites do veículo e nem que essa bagagem seja mais que 50 centímetros. Se tiver em até 50 centímetros, respeitando os limites do veículo, pode levar sobre o veículo. É mais seguro e está dentro da legalidade. E não está botando em risco as pessoas. Que a gente está lá dentro. Você já deve ter pego um acidente que o que tinha dentro rolou tudo e machucou as pessoas. Né? Exatamente. Então, o carro em um capotamento, por exemplo, né? Ou colisão frontal, enfim, aquilo que está solto, que realmente tem um peso significativo, pontiagudo, cortante, alguma coisa assim, acaba com certeza machucando muito, né? Às vezes a pessoa está tudo certinho, tá no cinto de segurança, o cara tem airbag, todos os itens de segurança certinho, e aí lá atrás do banco traseiro, cheio de objeto, de material solto e tal, e às vezes até com espaço no porta-malas. Poderia ter acomodado isso no porta-malas e na hora da viagem, rapidinho ali, vou colocar aqui mesmo e tal. Tem alguma coisa que vai usando durante a viagem daqui a pouco, certo. E isso pode ser perigoso. Bueno, como é que está nosso tempo? Só para abordar o último assunto, que é a bebida alcoólica, né? Isso agora nós passamos o Natal, eu sempre digo que o Natal é uma festa familiar, eu acho que ela incomoda menos, né? Porque as pessoas se contêm um pouco, é uma festa, vamos comer o peru lá com a mãe, um chest, né? 7 minutos. Mas o ano novo, o Réveillon, eu acho que ele é um pouco mais pesado no álcool, né? Apesar que o álcool você se incomoda o ano inteiro. Né? O conselho, tanto para dirigir,
mas não só dirigir, mas as pessoas que se acometem do excesso do álcool. Começando com o dirigir, Manuel, o pessoal ainda continua se passando, né? Infelizmente é algo que eu fiscalizo bastante, essa questão da embriaguez, né? Eu paro, abordo e já convido a pessoa para fazer o teste do etilômetro, o teste do bafômetro. Aí a pessoa, não, mas eu nem bebo, nunca bebi. De quem vai dizer é o bafômetro. Eu não quero nem saber se você bebe ou não bebe. Eu sou da igreja tal que não permite beber. Não estou interessado nisso. Eu convido para fazer o bafômetro e vai fazer o bafômetro. Se negar, vai se aplicar o que a legislação diz, que a negativa é uma multa equivalente a se embriagado estivesse. Certo. A negativa é uma multa de R$ 2.993, da mesma forma como se dirigindo sob influência de álcool estivesse. A multa é igual. E não existe tolerância, né, para o álcool. A legislação é zero. A única tolerância que existe é quando se faz o teste do etilômetro, que é uma recomendação do Inmetro, e isso foi regulamentado também pelo CONTRAN, que você tem que dar que é um possível diferença do equipamento, que é a tal da margem de erro, que é um equipamento muito preciso, que não existe esse tal erro, mas tem que dar, que é de 0,04, que equivale o quê? Um meio copo de cerveja, para a pessoa entender bem. Então, a tolerância é isso, é um meio copo, não, desculpa, uma meia latinha, um copo de cerveja. Certo. Né? Um copo de cerveja ficaria dentro da tolerância para uma pessoa dos 70 quilos, vamos dizer. Eu estou com quase 100, eu posso tomar 2, então. Aí as pessoas perguntam muito assim, nas palestras que eu faço, falando da questão da embriaguez, muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas quanto tempo que o álcool fica no organismo? Aí essa pergunta ela é difícil resposta, porque depende de pessoa a pessoa, depende do fígado, do organismo. Mas em média, uma pessoa sadia que está em movimento, que não está em repouso, é mais ou menos 1 hora por latinha. Uma pessoa de uns 70 quilos, mais ou menos 1 hora por latinha em média. Isso pode variar? Pode variar. Se estava em repouso, se alimentou muito, esse tempo pode ser maior. Então tem que cuidar mesmo. Tomei 4, 5 latinhas, 6 latinhas, 10 latinhas, 12 latinhas, legal. Vou dar aí umas 2 horinhas, vou tirar um sono, não é bem assim. Se tirar um sono, vai levar mais tempo, porque no momento que tu repousa, o organismo vai baixar o metabolismo, vai levar mais tempo ainda. Certo. Se estiver em movimento, tomando bastante água, que é o interessante, que daí esse tempo diminui. Ou seja, tomou, quer voltar a ter a condição. Se dormiu, bota mais tempo, porque... Se dormiu, porque a coisa estava feia também, né? Comandante, a questão do álcool, não só no dirigir, né? Também pessoas em coma alcoólico, a gente vê muito jovem para ir nas festas e baladas. O senhor já deve ter atendido isso também, né? É bem comum nos finais de semana, então, encontrar aí, sermos acionados para atender pessoas que caem de via pública e tal. Então, normalmente a gente chega lá e se depara com... A maioria deles são jovens, né? A maioria deles são jovens. E naquele momento que eles bebem, né, todos são amigos, estão todos próximos. Quando um cai em coma alcoólico, desaparecem todos. Só fica aquele que está lá naquela condição. E aí tem alguns casos ainda que são até menores. Né? Aí a gente já tem que acabar acionando o conselho tutelar e tal, todo aquele processo, né, de buscar a família, buscar um responsável e assim por diante, né? Mas é muito comum, né, ainda a venda de bebida assim, sem critério, sem uma... Hoje, por experiência que a gente vê por aí, é muito adulto comprando e dando para o menor. Né? Não dá nem para condenar quem vende, às vezes, porque às vezes foi o adulto que comprou. Exatamente isso. Hoje tem muito adulto comprando e levando para o menor, pega aqui, toma aqui. O que é pior ainda, na minha opinião. Né? Até porque agora, nessa época do ano, é comum ver o pessoal, um grupinho aqui, um grupinho lá, vai ver que tem bebida alcoólica no meio. E se for olhar bem, sempre vai ter menor ali junto também, sabe? Na grande maioria tem. E tem que ter, porque não é só a questão do coma alcoólico, e não é só a questão do dirigir, né? O cara que está loucaço, ele começa a se achar super-homem, ele acha que ele voa, ele acha que ele tem superpoderes, ele acha que é o Aquaman, pode mergulhar que não vai acontecer nada. E a gente vê muita gente mergulhando, dando com a cabeça no fundo, ou num galho, ou numa pedra, ou na coisa, rompendo medula, etc. Essas coisas todas aí que a gente já ouviu falar. Então, tem que ter cuidado mesmo com a bebida alcoólica, nesse sentido do excesso, né? Não só pelo coma alcoólico, né? Exato. Não virar super-herói, né? Não, o álcool, ele deixa a pessoa
sem reflexos, deixa os Bonito. reflexos mais lentos e tudo mais. Valente. Corajoso também, É. né? E acaba enfrentando algumas coisas ali que normalmente não faria em sóbrio. Então tem que ter um cuidado muito grande, né? Acho que são as coisas que mais preocupam para vocês no final do ano, é isso, é trânsito, os acidentes em água, né? O excesso na água também. Nós temos aqui vários, apesar que parque aquático tem que ter um dispositivo de segurança, né? Isso também é lei, né? Para que possa socorrer qualquer eventualidade, mas nós temos os rios, lagoas, as cachoeiras que não são atendidas e aí também tem que ter um cuidado muito grande, né? A questão do rio, se for olhar bem o rio, tanto o Itajaiaçu como o rio Hercílio, né, Rio do Norte, eles não são próprios para banho, né? Já foram. A turbidez da água, né? As corredeiras, né, que são muito fortes também, principalmente na região de Ibirama ali, tem uns locais muito perigosos. E, inclusive, usado a prática do rafting ali, porque certo. É especial para isso. Então, não é adequado. O fundo do rio, a gente que mergulha muito nessa região, sabe que o pessoal acaba jogando entulho, acaba vindo galho de árvore com as trombas d'água, né? Lata de carro, geladeira, fogão. Não se faz ideia o que tem no fundo do rio. É um absurdo. Uhum. Então, a orientação é que, na verdade, não se busque o rio para se banhar, e se busque meios alternativos, piscinas, cachoeiras, onde tem uma condição... Uma né? estrutura mínima. Exato. E também mergulhar não é adequado, a não ser que conhecer, já foi lá, olhou e tal, mas mesmo assim, o risco, né, de acontecer um evento, de trazer uma galhada de árvore, alguma coisa, isso ficar depositado ali no fundo e na hora do mergulho, a pessoa se surpreendida com aquilo é muito grande. Olha, tem ninguém que se quebra até em piscina no mergulho, viu? Com toda a beleza da água, eu tive um amigo meu que se quebrou legal, sozinho, mergulhando, foi dar uma de garotão, mergulhou errado, até hoje se incomoda por causa disso. Muito bem, estamos encerrando o programa de hoje com as presenças, e agradeço muito obrigado pelo papo gostoso com o Marcos da Silva, que é comandante dos Bombeiros de Ibirama. Desejo um bom trabalho nesse final de ano, nessa temporada, tomara que você tenha pouco trabalho, na verdade, né? Que é o que a gente quer, ter pouco trabalho, né? Exatamente, é isso que a gente pretende, né? Trabalhar pouco, porque enquanto nós estamos trabalhando pouco, as pessoas estão se divertindo, estão viajando, tudo bem, né? Tá tranquilo. Muito bem. E o nosso Manuel Fernandes também, bom trabalho, né? E que você possa também se incomodar pouco nessa temporada, mas a gente sabe que temporada é puxado, né? Esperamos que, de fato, tenhamos pouca incomodação. É o que a gente espera. No mais, um feliz ano novo para todo mundo, não é isso? Com certeza. Obrigado aos dois, voltamos amanhã com toda a manhã. Um abraço.